Então, João capítulo 21, versos 1 a 25. Irmãos, acompanhem por favor a leitura. Eu vou ler o texto todo para a gente ganhar tempo. O subtítulo aqui na minha Bíblia é: Jesus aparece a 7 discípulos, e depois do verso 15 em diante, Pedro é interrogado. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra foi lida diante de nós, e é dela que nós precisamos para nos alimentar, para nos guiar, para nos repreender, para nos exortar. É o Senhor quem faz isso por meio deste método que o Senhor escolheu, a pregação fiel da tua palavra. Então me ajude a ser fiel e prepara os nossos corações, os solos dos nossos corações para receber essa boa semente, que ela, para a tua glória, dê fruto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma história peculiar.
ela não está registrada em nenhum dos outros 4 evangelhos, em nenhum outro lugar. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a gente tem 4 evangelhos, e algumas histórias estão relatadas em todos eles. Por exemplo, o batismo e a morte de Jesus Cristo. Ou se não em todos, em alguns. Por exemplo, o jovem rico está relatado em Mateus, Marcos e Lucas, mas as genealogias só em Mateus e Lucas. E algumas histórias estão exclusivamente em um ou outro evangelho. Este é um caso. Nós estamos diante de uma história que está somente aqui em João. Uma história peculiar. E aliás, João é um evangelho peculiar. Vejam, por exemplo, que Mateus, quando quer traçar a genealogia de Jesus, ele traça ela até Abraão, Mateus 1 e 1. Lucas, quando quer fazer o mesmo, traça ela até um pouquinho antes, até o princípio da criação, Adão, filho de Deus. Mas João começa o seu evangelho falando: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele vai para antes, para a eternidade passada, e sem mais delongas, já nos diz que Jesus Cristo era Deus, que ele se encarnou e veio ao mundo em nosso favor. Outra peculiaridade do evangelho de João é que ele passa quase metade do seu livro tratando dos últimos momentos de Jesus. Os capítulos 13 a 17, por exemplo, relatam a última ceia. É o único evangelho onde a gente tem um relato tão íntimo, como se a gente colocasse uma lupa naquilo que aconteceu na madrugada de quinta para sexta. É um momento íntimo, é um momento de Jesus com seus discípulos. Na primeira parte do capítulo 13, Jesus já despede Judas e ele fica só com o seu povo, com os seus, e aí ele começa a discursar suas últimas palavras de advertência e de exortação, de ânimo para os seus discípulos. É um momento muito íntimo. E João é um evangelista muito íntimo. Eu não sei se todos os irmãos sabem também, mas desses 4 evangelhos, não são todos que foram escritos por testemunhas oculares, pessoas que viram as coisas que elas relataram. Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus. Isso não invalida o seu testemunho, porque eles ouviram aquelas coisas de testemunhas oculares. Mas Mateus e João eram testemunhas de Jesus. E João tinha uma coisa especial. Ele estava naquele que é chamado de o círculo íntimo de Jesus. Direto você vai ver no Novo Testamento Jesus só com 3 caras: Pedro, Tiago e João. João estava ali, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Ele era muito provavelmente o mais novo deles, o mais inexperiente, mas era também um dos mais íntimos, um dos mais amigos de Jesus. Alguns fatores nos ajudam a entender isso. Apesar de mais novo, mais inexperiente, ele chama a si mesmo nesse evangelho de o discípulo a quem Jesus amava. A gente viu isso nessa mesma leitura. E menciona, por exemplo, que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Vocês conseguem imaginar isso? O tamanho dessa intimidade, dessa atitude de proximidade fraterna. E foi a João que Jesus, do alto da cruz, entregou o cuidado da sua própria mãe, Maria. Ele disse: mulher, eis o teu filho, homem, eis a tua mãe. E desde que Jesus ascendeu aos céus, Maria ficou sob os cuidados de João. Então, isso fala de uma amizade muito grande, muito bonita entre os dois. Eu não sei se vocês têm amigos assim. É provável que todo mundo tenha aquele amigo que chega em casa e não pede para abrir a geladeira, já chega, já vai te abraçando, já abre os sorrisos. É bom que a gente tenha. Eu tenho alguns. Dia desses, aqui atrás, quando a gente comemorava o Natal, no domingo, dia 23, o pessoal estava comendo e o Caim me trouxe alguns picolés deliciosos. Eu, obviamente, aproveitei para experimentar 2 deles, nunca vou esquecer. O primeiro de acerola e o segundo de tamarindo. Tinha um amigo meu na minha frente, um senhor chamado André, e ele, de tanto ver talvez eu manifestando a minha alegria, o meu prazer com aqueles picolés, ele quis chupar o picolé também, experimentar. O detalhe é que eu já tinha lambido bastante, acho que completamente o picolé. Não teve problema algum, ele pegou assim mesmo. Alguns vão chamar isso de nojento, né? Eu chamo de intimidade. Eu acho bonito isso, né? Acho uma cena de fraternidade. Vocês provavelmente devem se lembrar agora de algumas cenas com seus amigos que refletem essa amizade, essa proximidade.
Então, João, esse cara tão próximo de Jesus aqui, no seu próprio evangelho, um personagem importante. Ele é tímido, porque ele fica se referindo a si mesmo na terceira pessoa, o discípulo a quem Jesus amava, mas ele é um personagem importante. E há outros personagens importantes nesse evangelho. Um deles, vai ser importante para a pregação hoje, é Pedro. Vocês conhecem Pedro? Aquele cara impulsivo, cheio de iniciativa, que às vezes faz coisas boas ou coisas ruins por ser assim tão impulsivo. Já já a gente volta a falar dele. Com essas informações em mente sobre João, o seu próprio evangelho, eu queria que a gente fosse então para o texto em si. João capítulo 21. Nós estamos aqui na última página, ou na última folha do evangelho de João. O último relato, aquilo que se poderia chamar inclusive de epílogo. Epílogo é aquela conclusão, aquele arremate, o desfecho, a cena final, o último ato em uma obra literária. E João é um ótimo escritor. E aqui a gente tem um epílogo, aquele último ato em que inclusive muitas vezes o destino dos personagens da obra é apresentado. Jesus já tinha cumprido o ápice da sua missão, morreu e ali nos salvou, ressuscitou, e desde então, desde a sua ressurreição, ele passou a aparecer para os seus discípulos num espaço de 40 dias antes de ascender aos céus. A gente tem essa informação lá em Atos. A gente vai ver que essa é a terceira aparição de Jesus, como o próprio texto diz. Primeiro ele apareceu para Maria e para algumas mulheres, já no domingo após a sexta-feira da sua paixão, da sua morte, e depois no mesmo domingo ele apareceu para os discípulos, exceto Tomé. Na semana seguinte, para os discípulos com Tomé no meio, e tempos depois ele aparece aqui, nessa praia, em frente ao mar de Tiberíades. E não deixa de ser notável o fato de que Jesus está numa praia, porque para alguns, para João, para Pedro, foi numa praia que tudo começou, foi numa praia que Jesus os chamou. E agora, simbolicamente, o último ato de João, o seu evangelho, será onde para eles tudo tinha começado, numa praia. O texto que a gente tem diante da gente é uma narrativa muito vívida, muito bonita, cheia de cores. Tentem, portanto, enquanto a gente lê, imaginar esse ambiente, o barulho do mar, o cheiro das coisas, do peixe, do pão assando. Tentem ver as cores conforme a gente vai passando, e a gente vai passar por todos os versículos novamente, a começar pelos versos 1 a 3. Vamos ler de novo os versos 1 a 3 de João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Nesta ocasião aqui, vocês já viram, estavam só 7 dos 12 discípulos, né? Esses aqui, filhos de Zebedeu, são Tiago e João. João, aquele discípulo a quem Jesus amava. A cena se inicia, e é bastante simples, com Pedro dizendo que ia pescar, e os discípulos dizendo que iam acompanhar eles. Eles eram, alguns pelo menos, pescadores, antes de se tornarem discípulos de Jesus. Eram experientes, e eles foram pescar. Mas o texto diz que durante a noite, durante a madrugada toda, eles não pescaram um peixe sequer. Um peixe sequer. Pescadores experientes. Não faz nenhum sentido. 6, 8, 10 horas de trabalho durante aquela madrugada? Não sei. O fato é que eles não pegaram nenhum peixe. E o dia já estava acabando. Eles estavam cansados, eles estavam famintos e frustrados, porque o trabalho tinha sido um insucesso total. E aí João nos diz no verso 4, parte A: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Não percam a poesia disso daqui. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Uma noite escura e frustrante vai dando lugar a um amanhecer. O sol vai nascendo e junto dele a esperança. E a esperança encarnada está na praia, esperando os discípulos para ter com eles. O final do verso 4 diz, no entanto, que os discípulos não reconheceram quem era ele. Aí no verso 5, o homem na praia pergunta se há algo para comer.
verso 5, perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E aí eles respondem direto e objetivamente: não. Jesus faz o seguinte: manda que eles atirem a rede à direita, da onde eles estavam. Eles ainda não tinham percebido que era Jesus, mas eles não tinham nada a perder também. Então eles atiraram, e de repente eles já não conseguem manusear aquela rede de tanto peixe que tinha ali. João inclusive depois vai contar quantos peixes, mas não dava. Antes zero, e agora um monte de peixe. A rede estava prestes a ser destruída. E vejam só como João é um cara peculiar. Isso acontece, um milagre, e ele percebe que é alguma coisa estranha, e ele se dá conta de que é Jesus. Ele cutuca o amigo do lado e diz: Simão Pedro, é o mestre, é Jesus. E aí Pedro, que é um cara peculiar, faz o que é muito comum dele. Vamos ler os versos 7 e 8. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro é desse tipo, ele não quer saber, é o Senhor, ele se veste e corre, pula, ele quer ver o mestre. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Precisava de gente para aquele monte de peixe, né? Porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Isso vai dar mais ou menos 90 metros. Estavam uns 90 metros da praia. E aí, esses caras, frustrados, cansados, famintos, e agora trazendo aquele monte de peixe, eles chegam na praia. E o que os espera? Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima, peixes, e havia também pão. Você provavelmente já deve ter chegado em casa cansado do trabalho, aquele dia frustrante, de muito trabalho, e um dia assim que talvez as coisas não tenham dado certo. Você está faminto e talvez a coisa que você mais queira fazer é preparar logo a sua comida, se alimentar, esquecer que aquele dia aconteceu. O que a gente tem diante da gente agora, o que aqueles discípulos presenciaram, é um absurdo de beleza e de graça. O próprio Deus encarnado, que tinha servido os outros e os seus discípulos, especialmente a vida inteira, estava ali na praia, preparando de jejum para os seus discípulos, cuidando deles, mesmo depois de morto e ressurreto, porque é assim que Jesus é. É peculiar de Jesus ser assim, cuidar dos seus, mesmo que o cuidado seja algo para a gente, às vezes é uma banalidade, pão e peixe numa manhã, quando eu estou com fome. No verso 10, Jesus pede alguns peixes. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Em seguida, Pedro arrasta a rede, e João é tão detalhista que ele faz a conta: 153 grandes peixes. Isso aqui não está aqui por acaso. Eram mais de 20 peixes por pescador, por discípulo. Provavelmente eles comeram muito bem naquela manhã e ainda sobrou. Não achem que essas coisas estão aqui por acaso. Deus é soberano, Jesus é soberano sobre todas essas coisas. Ele queria cuidar dos seus discípulos. Ali está peixe para eles se alimentarem para mais do que isso. O pastor John Piper, ele diz que Deus é soberano sobre aqueles pontos de poeira que entram pelo feixe de luz na janela logo cedo, sabe? Aqueles peixes, aqueles pontinhos de poeira que ficam no feixe da luz indo de um lado para o outro. Parece que aquilo lá é tudo aleatório, que é arbitrário. Deus é soberano sobre todas aquelas coisas. Nenhum ponto de poeira escapa da sua mente, da sua vontade. Nenhum daqueles peixes também. Foram 153 peixões preparados pelo próprio Jesus para cuidar dos seus discípulos. E há quem diga que não há beleza e glória nas coisas banais do dia a dia, mas há beleza em quando Deus nos alimenta diariamente, quando homens e mulheres se reúnem à mesa para comungar, para comer uma singela refeição com a consciência de que estão diante de Deus. E aqui agora eles já perceberam, é o próprio Deus encarnado que está servindo peixe e pão para a gente. Qual que é o sentido disso?
versos 12 e 13. Eles sentam, não perguntam quem é Jesus, eles já sabiam, e Jesus serve a eles pão e peixe. Estava preparado e não foram nem eles que pegaram. Jesus serviu pão e peixe para eles. Eles comem, saciam a sua fome. E João informa no verso 14, concluindo essa sessão, que já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Agora a gente chega definitivamente na última cena, o último ato. Depois disso daqui que a gente vai ver agora, as cortinas se fecharão e o Evangelho de João acabará. Ainda não acabou, porque há uma questão pendente, algo que Jesus precisa e quer fazer. Falta alguma coisa, e é por isso que as cortinas ainda não se fecharam. Vocês viram, a gente já leu, que o que acontecerá daqui em diante, basicamente é uma conversa entre Pedro e Jesus. Jesus vai perguntar a ele 3 vezes se ele ama. Você me ama, Pedro? Pedro dirá que sim. O que está acontecendo aqui? Que história é essa? Talvez a gente pegou o bonde andando e não entendeu nada. Como assim? Por que Jesus está perguntando essas coisas para ele? Porque Pedro... Tá. A última conversa relatada de Jesus e Pedro neste evangelho, não sei se vocês se lembram, está lá em João 13. No começo dos últimos momentos da última ceia, Jesus já se despedindo dos seus discípulos e os preparando para a sua morte, ele diz que iria para um lugar onde eles não poderiam ir. E aí Pedro, como é do seu costume, fica indignado, questiona e afirma: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Isso tudo está lá em João 13. Por ti eu darei minha própria vida. Pedro diz isso para Jesus. Na passagem paralela lá em Marcos, a gente tem a informação de que Pedro disse o seguinte: ainda que todos se escandalizem, se referindo à possibilidade dos discípulos abandonarem Jesus, eu, Pedro, jamais. Pedro disse para Jesus: eu não te abandono, eu vou com o Senhor até a morte. Se preciso for, eu darei a minha própria vida. E vejam que ironia, né? É como se Jesus pensasse naquele momento: você, Pedro, vai dar a sua vida por mim? Pedro mal sabia que era o contrário. Jesus é que daria a sua vida. Mas aí Jesus adverte: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. A gente passa alguns capítulos, algumas horas se vão, e a gente vê Pedro, o destemido Pedro, o que iria com Jesus até a morte, negando Jesus não uma, não 2, mas 3 vezes. Quando a gente está lendo aquilo com atenção, a gente para e dói. É claro, não é só Pedro que faz isso, a gente faz o tempo todo, mas dói ler aquilo. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E obviamente a história segue. Imaginem vocês o coração de Pedro naquele momento, a mente. Ele nega Jesus, Jesus vai preso, é condenado, e aí as coisas já fugiram do controle de Pedro. Ele não acompanha Jesus na crucificação. Ele provavelmente tem o pior sábado da sua vida, que é aquele sábado entre a sexta e o domingo que Jesus está sepultado. Mas de repente ele ouve de uma mulher chamada Maria que o mestre tinha ressuscitado. Ele corre com João atrás daquele túmulo para ver o que tinha acontecido. Como assim? Jesus, a quem eu neguei, parecia que tudo tinha acabado, eu neguei Jesus, ele foi morto, eu sou participante disso. Ele corre e a pedra está longe do túmulo, foi removida. Quando ele entra, João não consegue entrar, ele entra e ele vê o lenço e os lençóis separados. Não parecia que tinha sido um roubo nem nada, estavam ali, organizadinhos. E ele tem um choque. E horas depois ele vai ver o seu mestre ressuscitado. Imagine Jesus, imagine Pedro quando Jesus aparece diante deles. A última vez que ele viu Jesus, ele tinha negado Jesus. E aí Pedro está esperando o quê? Repreensão, açoite. Jesus chega naquele lugar e diz: paz seja convosco. Não espere que você vá antecipar os atos de Jesus.
Ele chega para alguém que tinha acabado de negá-lo junto com outros tantos discípulos e diz: paz seja convosco. O tempo passa e aquela questão vai ficando ali, guardada, na gaveta. Jesus aparece mais uma vez, lida com Tomé, e aí aparece mais uma vez, e sabe lá o que Pedro estava pensando. Mas aí aqui agora Jesus aparece na praia, no clarear da madrugada, alimenta Pedro e os outros discípulos, e aí agora, no último ato, ele diz: Pedro, vem cá, vamos tratar de uma questãozinha. E aí a gente tem Jesus lidando com aquela vida, com aquele coração. Versos 15 a 17. O padrão é simples aqui. Jesus pergunta, Pedro responde, Jesus dá uma ordem. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Percebam aqui até provocação de Jesus. Pedro tinha dito, né? Os outros podem te abandonar, eu não. Aí Jesus pergunta: você me ama mais do que estes outros? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, e agora Jesus tira o qualificativo mais do que outros: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17 diz o seguinte: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. Uma coincidência, né? Jesus deu a Pedro aqui a oportunidade de declarar o seu amor, mesmo constrangido e mesmo sabedor de que o seu amor não era tão grande quanto ele imaginava, provavelmente nem fosse maior do que o dos outros discípulos, mas ele dá a Pedro a oportunidade de dizer uma vez, para cada vez que ele o negou: eu te amo, Senhor. Não é aquele amor que eu imaginei, talvez não seja um amor como eu espero, mas eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Percebam, Jesus não entra em discussão nenhuma com Pedro. Ele não advoga que Pedro está mentindo. Não é como da outra vez: você vai morrer por mim, o galo vai cantar, não vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Aqui não. Aqui Jesus dá só um critério para que o amor de Pedro fosse provado e mostrasse o seu valor. Ele diz por 3 vezes coisas parecidas, mas a ideia é: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro não era pastor, era pescador. O sentido aqui era óbvio: cuida da minha igreja, seja um pastor, faça por mim como prova de amor isso que eu estou te pedindo. Ou seja, mais uma oportunidade, Pedro. Agora não me negue. E no fim das contas, é claro que a gente pode declarar o nosso amor por palavras e até deve expressá-lo, mas são as nossas atitudes, é o nosso dia a dia que mostra se é verdade quando a gente responde, diz e canta: eu te amo, Senhor. Qual a maior prova de amor a Jesus que você pode dar no seu dia a dia? Para Pedro aqui nesse momento era apacentar as ovelhas. E você, no seu dia a dia? O que você pode dar, o que você pode doar? Que tipo de sacrifício expressa que é verdade quando você diz: eu te amo, Jesus? Qual que é o critério? É como se Jesus estivesse pedindo o que para você? Mas ficou claro, né? Pedro está perdoado. Perdoado, acabou. A negação ficou para trás. Jesus deu a ele a graça de dizer em cima daquelas negações: eu te amo. E a graça de Jesus superabundou onde ali havia o pecado. Um momento de graça para cada momento de negação, para cada terrível pecado de Pedro, para mostrar que porque Pedro estava arrependido, e é óbvio que ele estava arrependido, a história vai mostrar isso, e essa cena nos mostra isso, e porque ele amava Jesus, Jesus o tinha perdoado. E na verdade, Jesus não tinha perdoado porque ele o amava.
Pedro o amava porque Jesus o amou primeiro, se entregou por ele. E é só por isso que foi possível Pedro se arrepender, Pedro amar Jesus de volta e Pedro cumprir isso daqui que Jesus exigiu dele: apacenta as minhas ovelhas. Agora não teve como. Jesus doou a sua vida por Pedro. A negação não tinha sido final. Agora o que Pedro faria? Doaria a sua vida pela igreja. Jesus deu a sua vida por nós. E o cristianismo é que a gente retribua isso, não a ele, porque a gente nunca vai conseguir, mas aos outros. O que ele pede aqui para Pedro é o que ele pede para nós, todos os dias: que a gente apacente uns aos outros, que a gente cuide uns dos outros, para que um dia a gente chegue mais ou menos perto desse cuidado aqui maravilhoso, assombroso de Jesus pelos seus discípulos. E agora Jesus continua num tom profético e enigmático, verso 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias, te vestias, a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Disse isto, agora é João explicando, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. O Evangelho de João foi escrito aproximadamente entre o ano 70 e o ano 90. Pedro já estava morto. Ele muito provavelmente morreu martirizado. A Bíblia não diz, mas a tradição diz que ele morreu por amor ao Evangelho, pela causa do cristianismo, pelo seu Senhor, e foi inclusive crucificado, mas não se achando digno de morrer como seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e foi. E aí talvez agora João, uns anos depois, talvez vendo a igreja saudosa e alguns até indignados, tentando entender aquilo tudo, ele escreve esse último ato, para mostrar que muito tempo atrás Jesus já tinha previsto aquela morte, que Jesus é soberano de novo sobre tudo isso, nada fugiu do controle. E então aquela parte da igreja que tinha sido aposentada por Pedro, porque ele cumpriu a sua exigência, a exigência de Jesus, que estava saudosa do seu pastor agora, podia ficar tranquilo, que nada tinha acontecido em vão, que nada tinha sido um absurdo. Jesus tinha prometido aquilo para Pedro, aquilo aconteceu e mais. Isso aqui não é algo terrível. A morte prometida, antecipada aqui por Jesus, não era algo terrível, pelo contrário, era um grande privilégio. Era o privilégio de morrer por Cristo depois de o ter negado. Era o privilégio de ir com Ele até o final. Portanto, que a igreja não ficasse espantada, que a igreja soubesse que houve antes de tudo aquilo que já tinha acontecido, já tinha passado, que Pedro tinha morrido, que houve uma conversa dessas, em que Jesus comissionou Pedro, e por isso que Pedro foi o pastor que foi o cristão que foi, por isso que a morte de Pedro ocorreu. Mas não se assustem, não se escandalizem, tudo isso foi como João diz que seria a morte de Pedro para a glória de Deus. Não é isso que diz o verso 19? Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus, não com que tipo de morte Pedro morreria, com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Por fim, os versos 20 adiante. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Jesus já lidou com Pedro e agora eles provavelmente se levantam, começam a caminhar, e aí Pedro vê que João está seguindo eles. E aí Pedro, obviamente, não podia deixar de dar uma mancada. Ele diz lá no verso 21, vendo pois Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Pedro tinha acabado de ouvir que aconteceria alguma coisa muito estranha com ele. Provavelmente ele não entendeu que era uma morte, que tipo de morte seria, mas entendeu que era alguma coisa muito estranha, né? Como assim? Eu me visto hoje, um dia alguém vai me vestir, eu vou ter que me estender, alguém vai me levar para um lugar onde eu não quero. E João? E esse aqui que está seguindo a gente, Jesus? O que vai acontecer com ele? E aí Jesus tinha acabado de restaurar Pedro, diz assim: não te importa. Verso 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria mais. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quando João escreve o seu evangelho,
É possível que ele fosse o último discípulo vivo, que não tivesse mais ninguém. Inclusive, ele foi, também provavelmente, o único discípulo que não foi martirizado. Aos outros foi dado um privilégio, mas um privilégio dolorido, de morrer por Cristo, pendurado de cabeça para baixo numa cruz, com a cabeça decepada, morto ao fio da espada. Mas a João não. João, por causa talvez da relação que ele tinha com Jesus, teve o privilégio de morrer em ditosa velhice. E aí, por causa de tudo isso que tinha acontecido, de tudo isso que tinha sido dito, rolou essa lenda na época de que João era meio que imortal, né? De que ele não iria morrer. Mas não foi nada disso que ele disse. O importante aqui é que Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: eu tenho um tipo de vida para você. Com esse tipo de vida que eu escolhi para você, você vai me glorificar. Com João a história é outra coisa. E é assim com a gente. A gente inveja às vezes a vida do nosso irmão. A gente não sabe o que ele passa. Ou às vezes a gente menospreza, porque a gente acha a vida dele simples demais. Mas Deus deu um tipo de vida, um tipo de personalidade e um tipo de morte para Pedro e outro totalmente diferente para João. E ambos glorificaram a Deus com a sua vida, com a sua morte. Então é isso que Jesus está ensinando. Precisava ensinar o tempo todo para Pedro. Ensinou: quanto a ti, segue-me. Ele é outra história. Cabe a mim. A você cabe a sua vida. É isso com a gente também, irmão. Que a gente precisa descobrir o nosso chamado, a nossa vida. Então, viver para a glória de Deus naquele tipo de vida que Deus tem preparado para mim, não para o meu irmão. Para o meu irmão é com ele. O capítulo e o livro vão se findar com esses dois últimos versos, 24 a 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João começou o seu evangelho glorificando a Deus de maneira grandiosa, exaltada. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito e se fez sem ele. Ninguém começa o evangelho assim, mas ele começou dessa forma repentina e gloriosa. E aí as cortinas estão se fechando, e vejam, as últimas palavras de João não são sobre ele, sobre si mesmo, não são sobre Pedro. Ele acabou de contar uma história linda sobre Pedro, mas João quer que o último foco, o último feixe de luz recaia sobre Jesus. Assim como quando o livro foi aberto, agora quando ele se fecha, importa saber que a vida de Jesus foi uma vida gloriosa. E aí ele exagera um pouco, né, quanto à quantidade. Se todos os feitos de Jesus fossem contados, não caberiam, não teria lugar para guardar os livros do mundo dele. Ele exagera quanto à quantidade, mas quanto à qualidade agora que Jesus fez, de maneira alguma. Porque a gente pode escrever e passar a vida inteira comentando só sobre aquilo que Jesus fez, e a gente não vai chegar nem perto de vislumbrar a glória disso. Então as cortinas se fecham, a última página se vira, o Evangelho de João acaba. Eu queria fazer 3 aplicações para a gente terminar e unir as pontas agora no final. Primeiro, é próprio de Jesus cuidar do seu povo. A gente viu isso lá no comecinho. É próprio, é peculiar de Jesus cuidar do seu povo. Esta é uma história peculiar, de um evangelho peculiar, escrito por um evangelista peculiar. Mas o que é peculiar, próprio, único e que importa aqui é Jesus Cristo, fazendo essas coisas aqui absurdas, simples, mas absurdas, servindo pão e peixe para os seus discípulos. É assombroso ver um homem tratar pecadores assim, e Jesus é assim. Ele demonstra no nosso dia a dia, de inúmeras maneiras, esse cuidado que às vezes passa despercebido por nós. Pense aí você, agora, o que Jesus tem feito que expressa o seu cuidado por você? Ele já te livrou de alguma coisa assim absurda, talvez você tenha ficado entre a vida e a morte? Ele já te interviu na sua vida de maneira milagrosa, quando tudo parecia assim, perdido? Ou
Ou se isso não aconteceu, Ele tem colocado pão na sua mesa dia após dia, Ele tem abençoado a sua família, Ele tem te dado irmãos em quem você pode confiar, Ele tem te dado esperança em meio a dias de caos, Ele tem feito você ver bebês nascer e se despedir em paz de entes queridos, Ele tem abençoado que a igreja se mantenha em paz e cresça, Ele tem cuidado da sua vida, tem te dado um emprego, mantido o seu emprego. O que Jesus tem feito por você? Pense que tipo de cuidado Deus tem demonstrado na sua vida, nas menores coisas que a gente às vezes tem negligenciado. Lembra? Conte as bênçãos, diz quantas tem. A gente não consegue, a gente negligencia acordar respirando, com boa saúde, com um bom emprego, vendo a família à noite, o namorado, a namorada, o pai, a mãe no final de semana. É algo banal para a gente, é algo que às vezes a gente acha que a gente até merece. Tudo isso é cuidado de Deus na sua vida. Tudo isso, como se a gente estivesse na beira da praia, Jesus estivesse servindo peixe e pão para a gente, pecadores que mereciam morrer afogados naquela praia, estão ali a seco, com Deus encarnado, comendo peixe e pão. Ou se as coisas estão difíceis, como tem sido o cuidado de Jesus na sua vida em meio ao caos? Quando parece que a tempestade vai te fazer ruir, não dá mais, acabou, as minhas forças acabaram. Quem nunca passou por isso? Quem de vocês talvez não esteja passando por isso? E esse Jesus aqui na praia calma é aquele mesmo que estava no meio da tempestade, o circo pegando fogo, e ele estava lá dormindo. Já ele disse: acalma-te vento, acalma-te mar. Ele está vendo, Ele, a esperança encarnada, está vendo tudo, gente, tudinho. Não há um dia, não há uma lágrima, não há um momento de depressão, não há uma linha escrita no seu diário que passe despercebida de Jesus. Os discípulos estão lá tentando pegar peixe no meio da escuridão. Jesus está parado na praia, já clareará um novo dia. Jesus está lá, Ele sempre esteve, Ele nunca saiu de lá. Ele cuida do seu povo, Ele cuida da gente, Ele cuida de você. Mas talvez a sua esperança tenha acabado. Não consigo nem uma pregação dessa, que é belíssima porque o texto é esplêndido, não consigo achar vestígios de nada. Mas as coisas fogem do nosso controle, não fogem dele. Aguenta um pouco mais, tem um pouquinho mais de fé. Você não vai conseguir fazer nada mesmo. Você tem que confiar. Você tem que confiar que nada foge do controle de Deus. Lembra lá o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, não temerei. Temer o quê? O que eu vou temer? Esse homem está ali na praia parado, e se ele quiser, ele faz a água virar uma tempestade, faz a água parar, traz 153 peixes do nada, faz os peixes nascerem, ele faz de tudo. O que eu vou temer? Esse é o meu Deus, o Deus homem, que, como a gente leu, ainda está lá diante do Pai advogando por mim quando eu faço mancada, quando eu dou mancada. E aí, caso você não consiga se lembrar de nada disso, lembre-se da cruz, porque no fim das contas ela é o exemplo máximo, último, definitivo do cuidado de Deus por nós. Antes de estar aqui em corpo ressuscitado, comendo pão e peixe com os seus discípulos, Jesus sangrou na cruz por causa da gente. Jesus ficou horas e horas padecendo para que eu e você não precisássemos padecer. Como merecedores daquele sofrimento nós somos. Eu mereço uma cruz por dia daquela, mas Jesus sofreu uma só, definitivamente, por nós. E a cruz está sempre lá, já foi, já aconteceu. É só virar as costas e olhar para ela. E aí a gente vai ver, esse é o cuidado.
mais do que os peixes e pães ali na praia. Esse é o cuidado último, definitivo. Você precisa só desse. Só desse. Só desse. E a convocação que o Evangelho faz quando a gente abre essas páginas do Novo Testamento é justamente essa. Diante dessa boa notícia de que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, arrependa-se. Arrependamos-nos dos nossos pecados, da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança, e como se a gente tivesse mais uma oportunidade, assim como Pedro teve, se agarre em Jesus, se agarre nele, definitivamente. É tudo que você tem, você não tem mais nada. Você acha que você não tem mais nada. É tudo que você precisa, mas mais do que isso, é tudo que você tem. O que mais você tem além de Jesus? Para onde você vai correr? Para onde iremos nós? Diante disso, e diante da nossa fé, da nossa confissão, dos nossos joelhos dobrados diante da cruz, com o coração arrependido, contrito como Pedro, a gente precisa depender de Jesus, porque Ele nunca nos desamparará. Jesus cuida da gente, não se esqueça disso. Segundo lugar, esse Jesus que nos ama e nos alimenta, física e espiritualmente, é o Jesus que nos pergunta, como perguntou para Pedro, aqui, agora: tu me amas? Agora complica um pouco mais, porque era mais fácil, a gente acabou de falar do amor de Jesus. Esse depende dele, né? Ufa, não depende de mim. Mas e agora? Eu amo Jesus? Olha aí para a sua vida. Seja sincero. Porque mesmo que você encontre amor aí, dê glória a Deus. Porque o seu amor depende de que Ele também te dê, te transforme esse amor. Então, no fim das contas, ufa, né? Não depende de mim. Mas olha para você, tu me amas? E se você me ama, a Pedro Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, segue. E para a gente, o que Ele diz? Ele diz para a gente seguir aquele caminho, que está óbvio que é aquele caminho que eu tenho que seguir, ou Ele diz para eu não fazer aquilo? O que Jesus diz para a gente fazer como prova do nosso amor? Não porque Ele precisa, Ele não saiba das coisas, mas para que as nossas palavras não sejam vãs, não sejam meramente lançadas ao vento. Algumas coisas são fáceis, né? São óbvias. Você me ama? Jesus pergunta-nos. Então, leia a Bíblia. Você me ama? Então ore, porque oração é sinal de dependência, é sinal de que a gente precisa, que a gente é carente de Deus. Vocês me amam? Comunguem, estejam juntos, perdoem uns aos outros, santifiquem-se, arrependam-se, carreguem os fardos uns dos outros. Isso é tão óbvio. A gente ama Jesus, a gente precisa fazer isso. Aquele amor uns pelos outros que Ele disse que seria o símbolo, o signo, o selo, o sinal de que nós éramos seus discípulos. Lá na última ceia, Ele disse isso. Vocês me amam? Essa resposta nós devemos e podemos dar como igreja. Você me ama? Essa resposta a gente precisa dar individualmente, cada um de nós. E mesmo que a nossa resposta às vezes seja não, e é preciso ser sincero, ou seja sim com a boca e não com as atitudes, arrependa-se. Deus ainda tem graça suficiente para te perdoar, como Ele perdoou Pedro. Por fim, a gente já falou sobre o cuidado de Jesus, a gente falou sobre essa pergunta importante: tu me amas? Por fim, lembre-se sempre que é um tremendo privilégio, uma enorme manifestação de graça, ir com Cristo até o fim. Seja em sofrimento ou em ditosa velhice, o que importa é estar com Cristo até no fim. Ele prometeu que estaria com a gente até a consumação dos séculos. Vai chegar naquele último momento e a gente vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É um grande privilégio ir com o Senhor até o fim. E às vezes você esteja hoje aqui achando que você não vai conseguir, e que se o fim for aqui, agora, porque pode ser, a gente não sabe, às vezes a gente se esquece, Jesus pode voltar aqui agora. Eu estou perdido, porque afinal, em um determinado momento da minha vida, eu caí como Pedro. Talvez a coisa foi tão feia que você olhe para trás e diga assim: o que Pedro fez não chega aos pés do que eu fiz. Negar Jesus 3 vezes, isso aí é fichinha.
perto do quanto eu tenho negado Jesus, do quanto eu tenho blasfemado, do quanto eu tenho negado a Jesus Cristo. Talvez você esteja passando por um momento desse na sua vida. Eu confesso aos irmãos que eu olho para a minha vida para trás, e não muito para trás, eu vejo momentos em que, caramba, é eu berrando para o mundo, não conheço, assim como Pedro gritou lá para a serva, não conheço, nunca nem vi. Às vezes você passou por isso. Às vezes você achou, e aí dói mais, né? Você achou que, como Pedro, podia acontecer o que fosse, custasse o que custasse, você iria com Jesus até a morte. Como eu comecei a minha carreira com Cristo, aquele grupo, mas não tem jeito de dar errado. Eu vou com Cristo até a morte, eu vou fazer tudo. E aí você foi esfriando. E aí as coisas foram se perdendo. Os muros foram ruindo. Você foi perdendo o controle. Você perdeu o controle completo, inclusive da sua vida, talvez. E aí você olha para trás e só vê uma lembrança de um tempo muito bom que não volta mais. Um tempo em que Jesus te chama na praia, segue-me. Mas agora você acabou de negá-lo 3 vezes e o galo cantou. Tá. Por que esse capítulo está aqui então na Bíblia? Qual que é a razão de ser dele? É para nos dar esperança de que Jesus nos aguarda na praia para nos dar mais uma chance. De que Jesus nos aguarda na praia para nos perdoar, para agir com uma graça que é um absurdo. Ah, mas você o que? Olha o tamanho desse amor. Ele foi perdoado, Pedro foi perdoado, como é que ele não vai perdoar você? Jesus me perdoou, como é que ele não vai perdoar você? Você está achando que o seu pecado é maior que a graça de Deus? Você ainda está por conhecer esse Jesus. Nesse momento a gente às vezes fica como Adão, né? Se esconde de Jesus, mas ele aparece, e às vezes ele aparece para você numa mensagem como essa, e te convoca, te perguntando: tu me amas? E é o momento de você se arrepender e dizer: eu te amo, Senhor, me perdoa e me ajuda a seguir com o Senhor. A graça de Deus, para terminar, ela é tão abundante, ela é tão maravilhosa, ela é tão estranha às vezes, que um cara chamado Tertuliano, vejam só, um cara chamado Tertuliano, no século III, escreveu uma coisa, eu estava lendo esses dias e não é que é verdade. O que Pedro disse para Jesus na última ceia, que ele foi incapaz de cumprir ali: contigo eu vou até a morte. Ele foi ali na cruz? Não, nada disso. Mas como Pedro morreu? Não foi por causa de Cristo? Ele não foi com Cristo até a morte? Espera aí. Jesus deu a Pedro o privilégio de que aquelas palavras inocentes, bobas, pecaminosas que ele disse, se cumprissem na sua vida. Pedro morreu por causa de Jesus Cristo, crucificado de cabeça para baixo. Um dia ele disse: com o Senhor eu vou até a morte, se preciso for. E foi. Porque Pedro é bom, porque Pedro passou por cima, deu uma volta por cima, porque Deus é bom demais. Pedro talvez nem saiba disso, talvez lá no céu Pedro vai sacar: nossa, é verdade, mas foi isso que aconteceu. E no fim das contas é o que importa: chegar com Cristo até o fim, seja em ditosa velhice como João, ou numa vida de sofrimento, como talvez a que você esteja passando, e como a que Pedro passou. O que importa é que chegar com Cristo até o fim é um baita privilégio. Ah, mas está demorando, eu estou sofrendo demais. Um dia, na eternidade, você vai olhar para trás e falar assim: nossa, como meu sofrimento passou rápido. Porque você vai ter passado 1, 2, 3 eternidades, você vai olhar lá no fundo, vai ser um pedacinho de caramba, nossa, eu viveria de novo, e de novo, e de novo, para estar aqui com Cristo. É claro que não é por causa disso que você vai para lá, mas Paulo disse um dia: para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente em nada podem se comparar
com as glórias que estão para ser reveladas nos filhos de Deus. Vai passar. Vai dar tudo certo. Não quer dizer que vai dar tudo certo humanamente falando, mas se você morreu com Cristo, se você guardou a fé, vai dar tudo certo. Que a nossa vida tenha, portanto, também este epílogo, este último capítulo, este último ato de amizade e graça para a glória de Deus, em nome de Cristo.